Ontem continuou o julgamento que decide se a prisão dos criminosos vai acontecer logo após do julgamento na segunda instância ou se vai ter que esperar o trânsito em julgado, como diz a Constituição. Mas antes de falar nisso, eu quero lembrar que, se gostar do meu vídeo, por favor, deixe o seu like. E se ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações. Então, já no primeiro dia do julgamento, de se vai ser efetuada a prisão depois do veredito na segunda instância, já o relator Marco Aurélio Melo, ele já tinha votado contra a prisão na segunda instância. Logo se seguiram os votos de Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso, todos a favor da prisão, ficando o placar assim 3-1. Aí ontem o voto da Rosa Weber, que muitos esperavam que ela votasse a favor da prisão, ela votou contra, com uma longa explicação. Há muitas discussões se está certo, se não está certo. Eu acho que a questão aqui está acima do certo e do errado. Vou fazer um comentário um pouquinho mais à frente. E depois o Luiz Fux votou também a favor da prisão, formando um placar então de 4-2. E depois foi Ricardo Lewandowski que votou claro contra a prisão na segunda instância. Estando então o placar neste momento 4-3 a favor da prisão. São 7, estariam faltando 4 votos do Celso de Mello, Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Se diz que o voto de Minerva, bom, neste caso vai funcionar mesmo como o voto de Minerva, porque quando chegar o Dias Toffoli, que é o presidente do tribunal neste momento, vai estar aparentemente empatado 5-5. E ele desempataria então 6-5 a favor ou contra a prisão em segunda instância. Entretanto, com este hiato, com esta demora que ficou o fim, a continuação do julgamento para o mês próximo, para o mês de novembro, ninguém sabe o que vai acontecer. Se tiver muita discussão, se tiver muita manifestação na imprensa, se tiver manifestações populares de qualquer tipo, é provável que ele, um cara sem dúvida inteligente, votaria então a favor da prisão e desempataria, ficando então 6-5 a favor da prisão em segunda instância. E o Lula ficaria preso e um monte de gente mais, mas não apenas políticos, mas também criminosos. Daqueles, não que Lula e os outros políticos não sejam criminosos, mas os outros criminosos, aqueles chamados criminosos de sangue, ou homicidas, etc. né? Então, aqui tem uma observação importante a se fazer. Estamos vivendo tempos muito politizados. Não que não tenha sido assim em outras ocasiões. Aliás, eu penso que sim, sempre no fundo, até por aquela questão de que não existe economia sem política e vice-versa. Qualquer decisão tomada por tribunais, mesmo que em princípio estes sejam apolíticos, mas eles são colocados ali por pessoas que foram eleitas politicamente, presidentes, governadores e tal, e referendados por um órgão colegiado, um Congresso, Senado e tal. Então, qualquer decisão, bem lá, por muito técnica que ela seja, ela pode ser interpretada politicamente. E neste caso aqui da prisão em segunda instância, isso acontece com, digamos, com força bem destacada. Por que razão? Vamos ver. A Constituição diz que a prisão só acontece depois de trânsito em julgado. E não diz mais nada. Aí teríamos então que interpretar o que significa trânsito em julgado. Os membros do Supremo Tribunal Federal, do STF, que estão votando a favor ou contra a prisão de segunda instância, estão interpretando literalmente ou no sentido de que trânsito em julgado é o trânsito completo, quer dizer, até a apelação final na Corte Suprema. Entendeu? Na última entidade dos tribunais. Porém, trânsito em julgado pode ser interpretado também de outra maneira. Trânsito em julgado é simplesmente que seja tratado em julgado, em juízo, certo? Então,
primeira instância é trânsito julgado, primeira e segunda é trânsito julgado, então poderia, como acontece em muitos países, que depois da determinação de um juiz na primeira instância, o cara já vai preso e pode apelar, claro, mas desde dentro da prisão. Li ontem ou antes de ontem, não lembro mais, que aqui no Brasil, até o ano 75, a prisão era na primeira instância, só que os militares, que era o governo militar naquela época, chamado de ditadura, pois mudaram isso porque o general Fleury estava sendo acusado de homicídio, de alguma outra coisa, e então mudaram a legislação para que ele não fosse preso depois do julgamento do juízo na primeira instância. Interessante, né? Aí depois, ao som e ao vai e vem das ondas e das ideias políticas, pois essa conceição da prisão depois da segunda instância, ou na segunda instância, foi mudando, até que tinha se estabelecido aparentemente no ano 2016, de maneira definitiva, apesar de que não tem nada definitivo nunca, que a prisão seria após a sentença na segunda instância. E agora querem mudar isso. Agora querem mudar isso. E sabem o que eu penso? Eu creio que eles têm razão. Qualquer decisão que seja tomada pelo Supremo Tribunal Federal pode ser discutível, será discutível, mas não será ilegítima. Quer dizer, não adianta chorar agora, não, porque este tribunal está vendido à esquerda, ou se ganha a posição contrária, não, está vendido à direita, não tem nada disso. Se a Constituição, naquele epígrafe, naquela parte que diz que depois de trânsito julgado é ambígua, então mude-se a Constituição. Então, a responsabilidade, por não falar a culpa, é dos constituintes, quer dizer, do Congresso. Do Congresso. E a gente, o povo é que elegeu o Congresso. Então, é o Congresso que tem que... Já tem por aí um projeto de lei, de PEC, de projeto de emenda constitucional, para que apareça escrito literalmente prisão em segunda instância, depois de condenação. Segunda instância. Nada de trânsito julgado, que fica muito aberto de fato. Então, se queremos que isso funcione de maneira totalmente literal e sem ambiguidade, sem possíveis interpretações para a direita ou para a esquerda, tem que estar escrito na Constituição. Portanto, a solução é um projeto de emenda constitucional para que apareça explicitamente na Constituição que a prisão acontece ou não depois do julgamento na segunda instância. Certo? Isso era tudo por enquanto. Eu sou José Rodrigues. Até a próxima.